Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Estamos falando da fé como alimento e manutenção da vida espiritual. Capítulo 11 aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos agora lá para o versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Palavra de Deus. Tome assento, por favor. Meus irmãos, vamos dar sequência. A fé como alimento e manutenção
da vida espiritual. Nós, irmãos, temos nesses dias nós temos aprendido a manutenção da nossa vida espiritual através de uma vida de oração, de uma vida de santidade e agora de uma vida de fé. Nós temos aprendido em todo o seminário, desde o dia que começamos, já tem várias terças, sobre o tema Aprendendo a Cuidar de Mim Mesmo. Deus nos deu a vida, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu diante de nós tudo, mas somos nós que tomamos decisões. As nossas decisões são importantíssimas para os resultados. Se você hoje está num buraco, pode ter certeza que você decidiu caminhar para o lado dele. Nós temos que aprender a refletir antes, orar antes, calcular antes. Lucas 14 fala, você vai construir uma torre sem antes fazer as contas? Tem que calcular, para depois não ser envergonhado. Só que a gente às vezes é muito precipitado, a gente vai e faz, vamos ver o que vai dar, não mede consequências, e depois quando chega no seu próprio buraco, fica apontando o dedo para os outros e dizendo que os outros são culpados. Não, senhores, não, senhoras, nós somos culpados das nossas decisões. Mas eu estava aflito, mas mesmo aflito não deve tomar decisão precipitada. Ah, mas quando eu vi eu xinguei, mas mesmo assim não deve, porque a Bíblia diz que a palavra louca nós prestaremos conta diante do Senhor. Nós temos que acordar para as nossas responsabilidades. Você é responsável. A palavra responsabilidade na etimologia quer dizer dar respostas corretas. Você é responsável. Alguém disse para mim aqui uma coisa, e eu disse, se todo culto você tivesse um cheque de 50 mil reais, para pegar no final dele, sendo pontual, você viria em todos os cultos? Ele, viria. Então é o seguinte, meu irmão, você não vem porque não decidiu vir. Porque quando tem alguma coisa, a gente consegue. E por que consegue quando tem, quando não tem não consegue? Porque não decidiu, é simplesmente isso. Porque quem não consegue uma coisa com uma proposta, não consegue a mesma coisa sem proposta. O que nós conseguimos, nós conseguimos. Tem gente que está na internet hoje dizendo, estou cansado, hoje eu não vou na igreja. Isso é um absurdo. Porque cansado a gente vai trabalhar. Ou não? Levanta cansado, quase dormindo, mas vai trabalhar e é pontual. Deixa de ser covarde. Levanta a sua vida espiritual. É responsabilidade sua. Vamos fazer uma oração para arrepender a inquietação? Sentado do jeito que está, levanta a mão. Senhor nosso Deus e Pai, toda inquietação, toda perturbação, toda seta, todo mal, nome de Jesus, haja graça, haja bênção, domina no teu Espírito Santo, dá sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, é sua responsabilidade, e é bom quando a gente fala sobre isso, é sua responsabilidade usar a fé. Você sempre vai decidir ou usar a fé, ou usar também a incredulidade. E deixa eu te falar uma coisa, diaconisas, deixa eu te falar uma coisa. A incredulidade
gasta mais do que a fé. Porque incredulidade causa angústia. Incredulidade causa desespero. Insegurança. Desapontamentos. A incredulidade é mais pesada do que a fé, porque a fé traz esperança. A fé é a certeza daquilo que se espera, ela traz esperança. Esperança traz ânimo, esperança é combustível para os pés. Eu lembro que eu estava pregando que o Espírito Santo falou, a esperança é o combustível para os nossos pés. Então quando eu uso a fé, eu me levanto, eu me animo, eu me fortaleço. É muito mais difícil usar a incredulidade do que usar a fé, mas a pessoa se convence de usar a incredulidade, apontar dedo para os outros, falar mal de que aquela pessoa que me impediu disso ou daquilo, mas quem tem fé diz, aquela pessoa me ajudou a acordar, aquela outra pessoa me ajudou a levantar, aquela outra pessoa me levantou para ir para a oração, e assim eu me alimentei e me levantei. É assim ou não é? Olha que nós falamos a princípio, na terça passada, sobre primeiro a fé morta, para depois falar da fé viva. A fé morta, ela é uma fé que ela é separada da piedade. A fé morta é uma fé meramente intelectual, da cabeça. É uma fé ineficiente, é uma fé inútil, é uma fé incompleta, é uma fé morta. E nós falamos da fé demoníaca. Se você perdeu, entra no YouTube para ver. Já está lá desde terça-feira no YouTube. A fé demoníaca. Os demônios creem que Deus é um só, sim ou não? Se eu crer que Deus é um só, ainda estou do mesmo jeito do demônio. Os demônios, isso tudo no livro de Tiago, capítulo 2, 14 a seguir. Os demônios creem na divindade de Cristo. Se eu creio também, até aqui a divindade, eu estou igual ao demônio. A Bíblia diz que os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Se eu creio, também estou igual. Por enquanto, ajuda. Os demônios creem que Cristo é o supremo juiz e os julgará. Se eu creio só até aí também, estou igual ao demônio ainda. Sim ou não? A Bíblia diz que os demônios creem que estremecem. Então, se eu creio com temor, ainda estou igual ao demônio. Crendo igual, fazendo igual. A diferença é que a fé viva, verdadeira, ela me leva a praticar a palavra de Deus. A diferença entre um fiel e os demônios é a prática da palavra. Se eu pratico a palavra, saí dessa linha e eu estou com Jesus. Se eu não pratico, eu estou crendo igual aos demônios. Entendeu ou não? E aí, eu falei da fé, nós falamos da fé salvadora dentro disso. Por quê? A fé salvadora é baseada na palavra de Deus, ela envolve todo o ser humano, e a fé salvadora conduz à ação, ou seja, à prática da palavra. E aí nós falamos sobre essas questões e começamos a falar sobre a fé revelada na carta aos Hebreus. Lembrando que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo de Deus que estava sendo perseguido. E esse povo perseguido estava, de certa forma, começando a ser convencido a voltar à religião antiga, ao judaísmo. E agora o escritor tem que revelar para esse povo algo que eles acordem e vejam que estão firmados na fé correta.
E a fé correta tem perseguição. A fé correta tem momentos de luta, de solidão, de angústia, a começar por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem gente que pensa que fé é como macumbaria, você vai lá e dá o dinheiro e está tudo resolvido. Não. Fé verdadeira, bíblica, é você se render a Deus e ao tratamento dele na sua vida. Ele está nos preparando para a glória. Atos 14, 22, abram lá, por gentileza. Atos 14, 22. Encontramos? O que está escrito? 1, 2, 3. O que ele fez primeiro aí? Confirmou o quê? Ele estava querendo animar. Ele estava querendo animar. Irmãos, preste atenção, quem fica gostando de ficar com palavrinha de massagear ego, presta atenção nisso aí, viu? Presta bastante atenção. Mais uma vez, o que é? Ele queria animar as pessoas e confirmar a fé deles. Aí qual que foi a notícia? Eu determino que tudo agora acabe, e porque vocês são de Deus não haverá mais luta. Eu profetizo que você não terá mais luta. Foi isso que ele fez? Ele disse: olha, eu quero confirmar a fé de vocês e quero animar vocês. Diga aí, Paulo, diga aí. É o seguinte: vocês ainda terão muitas tribulações. Mas como assim? É porque importa que por muitas tribulações é que entremos no reino do Senhor. E a palavra tribulação aqui é como rastelo romano, que passava e tirava a palha do trigo. A tribulação aqui é a prova de Deus que tira de nós as palhas, tira de nós a sujeira, tira de nós tudo que não presta, e nos faz um trigo fino, puro. Sem tribulação, com sujeira. Com tribulação, limpeza. Quem vive fugindo de luta e mudando, irmãos, de situação, de lugar, simplesmente porque não quer enfrentar a luta, você está trazendo mais sujeira, porque você está fugindo da limpeza. Entende ou não? Então, qual é o ânimo que Deus dá, que Deus dá a eles através do pastor? É que vai ter mais tribulação, mas isso vai aumentar a fé. Isso vai aumentar a fé. E isso vai animar vocês. Parece uma contradição da igreja de hoje. E a igreja de Atos dos Apóstolos. Deixa eu te falar outra coisa, meu irmão. Tem um tal de pastor Ed René Kivitz, que ele é filósofo, teólogo. Ele fala uma besteira grande demais, e eu tenho que falar isso porque eu tenho que guardar os irmãos e a mente dos irmãos. E eu estou falando o nome porque ele falou uma besteira bem aberta. Ele disse que nós temos que ter o Cristo da Bíblia, mais outra Bíblia. Por que ele falou isso, pastor? Porque ele falou que a Bíblia é um livro de 2000 anos atrás. Nós estamos 2000 anos na frente. Chegou a citar Deuteronômio 6.000 anos atrás. Ele chegou a citar, ou 4.000, dependendo da cronologia,
Como que eu vou fazer isso? Porque lá nós não vivemos, nós não somos doutrinados pelo Antigo Testamento. Nós aprendemos a vontade de Deus e os caminhos de Deus no Antigo Testamento. Nós somos doutrinados pelo cristianismo, está no Novo Testamento. E aí ele cita que nós temos que mudar alguns versículos da palavra, que nós temos que mudar algumas interpretações, nós temos que escrever, pelo que ele fala, uma nova Bíblia para esse tempo. Nós temos um Jesus que é vivo, mas essa palavra aqui não é mais para o nosso tempo. Cuidado, irmãos. Cuidado com as pregações cheias de muita ciência, muita informação e pouco da graça e da direção clara de Deus. Tem um punhado de gente aí falando muita coisa, revoltado com as afirmações desse que diz que é crente. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós estamos estudando sobre a fé verdadeira. E aí nós, lendo o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, quando esse povo está sendo perseguido, esse povo está sendo persuadido a voltar à prática da outra fé, os judaizantes, e aí tal, o escritor escreve, defendendo de 1 a 6, ele defende que a pessoa de Jesus é maior. De 6 a 10, ele defende que o sacerdócio de Jesus é maior. E de 11 a 13, ele vai revelar o que é verdadeiramente estar com esse Cristo e pela fé verdadeira. Por isso que o capítulo 11 é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Nós lemos aqui vários versículos, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé o que? Esses homens sofreram. Enfrentaram leões, enfrentaram batalhas as mais terríveis, venceram o fogo, foram queimados pelo fogo, venceram perseguições e foram mortos nas perseguições, depende de quem aqui. E eles não alcançaram as promessas que ouviram, mas morreram na esperança delas. É sério isso aqui. E as promessas aqui é a cidade futura, é as coisas futuras, é uma escatologia, é aquilo que Deus tem para nós, a linda cidade. Eles ouviram, eles viram, eles contemplaram, mas não estiveram vivos para isso. Nós estamos contemplando muitas coisas além das que eles contemplaram, muito mais, mas hoje nós temos muito menos fé que eles. Sim ou não? É necessário que nós levantemos a verdadeira fé. Acorda em nome de Jesus. Não é vir para a igreja um dia e depois faltar. Irmãos, nós precisamos urgentemente estar ouvindo sobre Deus toda hora. Nós temos que movimentar a nossa vida com Deus. Nós temos que mergulhar em Deus. Nós temos que sair das margens. É hora de abraçar Deus de verdade. E aí nós vimos que a fé nos revela os planos de Deus e nos dá certeza de suas promessas. A fé nos revela planos meus, é planos de Deus. É tão interessante que quando a gente vem para Deus, os nossos planos morrem, então com eles morre o orgulho, a exaltação, porque agora eu tenho que seguir o plano do outro. Deus sabe trabalhar conosco. Com Deus não há lugar para orgulho, não há lugar para soberba, não há lugar para divisores, não há lugar para pessoas que inventam história. Com Deus só há lugar para quem se humilha para Ele. Quem assume Deus de verdade. Você já assumiu Deus? Você tem a palavra como única regra de fé e prática? Ou você está na igreja aqui passando o tempo e não está nem aí com o que está ouvindo? Você não está nem entrando no culto, a mente você deixou entrar no culto.
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de morte e vida. Tem gente morrendo dentro da igreja. Tem gente em pecado dentro da igreja. Tem gente inventando história, caluniando, falando mal dentro das igrejas. Estão mortos, estão vazios, estão sem nada. Mas dentro da igreja está a glória de Deus, está a palavra de Deus, está o Cristo da igreja, está a salvação, está a libertação, está a mudança. Escolhe o que você vai querer, escolha melhor. Os planos de Deus, as promessas de Deus. Ah, pastor, eu não estou conseguindo não, porque meu marido, estou conseguindo não, porque a minha esposa. Irmão, é porque você não quer, você não decidiu. Não tem ninguém que impede alguém de ir para Deus quando ele estiver decidido. Não existe. Agradar a Deus é alegria, é prazer. Uma pessoa já viu uma pessoa decidida? Vamos para a igreja. Não, eu não vou não. Então, você não vai, mas eu vou. Não tem essa. Para ele, se ele não for, ele morre. Para ela, se ela não for, ela morre. A pessoa decidida sai da frente que vira bicho. Dá licença que eu vou, dá licença que eu vou. Porque está decidido. Essa nhaca de preguiça de ir para a igreja é de gente desviada ou se desviando, que não quer saber de Jesus, quer saber dos benefícios, quer saber dos despojos, mas não quer saber do compromisso. O dia que Jesus levantou e diz assim: hoje não tem pão multiplicado não, hoje tem doutrina. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come da minha carne não vai ter fome, quem bebe do meu sangue não vai ter sede. Hoje não tem multiplicação de pães, hoje tem o pão vivo que desceu do céu, hoje tem palavra, hoje tem doutrina. Quem quer me seguir, me siga, quem não quer, vai embora. Capítulo 6 de João. Nós temos que acordar. O diabo está enganando muita gente, muita gente. Nós falamos também que somente pela fé podemos nos aproximar de Deus. Lemos o versículo 6 de Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé você não chega perto. É com fé. Quem aqui sabe da existência de Deus? Se você está aqui dentro e pensa que não sabe, o que você está fazendo aqui? Você está aqui porque sabe. Não deixa o diabo te enganar não. Se você está vendo esse estudo pela internet, é porque tem uma fé dentro de você, senão você não pararia para isso. E aí pode se achegar, pode se aproximar. Primeira coisa para aproximar de Deus, a fé. Sem fé é impossível. E importa que quem se aproxima creia. Primeira coisa, a fé. Segunda coisa, o sangue de Jesus. 10:19, que está logo aí atrás, no próximo capítulo aí. 10:19. Vou até ler que já está aqui aberto. Olha o que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Não brinca não, entra com vontade, entra com fé, entra com consciência limpa, entra pelo sangue vertido na cruz, que é a vida que Jesus deu por nós. Comunhão, aproximação. Pare com esse negócio de vem um dia na igreja, dá uma renovadazinha, alivia a consciência e falta 3, 4, 5 cultos. Não estou falando aqui com quem já conversou comigo, estou falando com quem não conversou e está nessa vida de mais ou menos. Nós estamos num mundo que nesse tempo está matando muitos. Não se deixe morrer, levante a sua fé, consciência limpa, sentimento limpo, inteireza, completude, verdade. E outra coisa, a fé nos leva, agora iniciando mais, a fé, diga comigo, a fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. É a fé verdadeira que está aí? Tem alguma fé verdadeira aí? Se tem, não é a sua vontade, é a de Deus. É a vontade de Deus, irmãos. Irmão, nós somos um fracasso com as nossas vidas. Sim. Ai, pastor, eu não concordo não. Você não soube escrever sua história. Enquanto Jesus não entrou, solidão, angústia, decepção, traição, tudo que não presta. Só presta depois que Jesus assume a nossa vida. Urakama Sudai. Só presta depois que Jesus entra e começa a dirigir. É ou não é? Como é que era, Valfredo? Era um sucesso, né? A gente ficava inventando. Eu sou livre, tomo a decisão que eu quero, né? Eu saía, ficava 3, 4 dias sumido na amargaça da vida, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero, bebo tanto que eu quero, fumo isso, faço aquilo, vou não sei mais o que, porque eu sou livre. Mas estava lá vazio, angustiado e sem sentido, em nome de ser livre. Aí Jesus vem e assume. Parece que eu não tenho aquela liberdade que eu tinha, mas sou mais livre. Sou mais livre, porque agora quem domina é quem sabe tomar decisões. Quem está dominando a minha vida, a sua vida, é aquele que conhece o futuro. Sabe por que a gente fracassa? Porque não conhece o futuro e não mede consequências. Mas Jesus conhece o futuro, e quando Ele tem liberdade de nos dirigir, as coisas começam a se acertar e dar certo. Você não consegue levantar a mãozinha e dar glória a Deus, não é difícil? É muito difícil. Porque eu me alegro em Deus, porque Ele assumiu, Ele se apoderou da minha vida. Por isso que nós lemos aqui os exemplos dos patriarcas. O Abraão, ele não sabia para onde ir nem o que fazer da vida. Deus se revelou e falou: sai daí e eu vou te mostrar. A vida é mais ou menos assim com Deus. E por que é assim, pastor? Porque nós temos a mania de atrapalhar. Se Deus revela para o Marcelo que ele vai para os Estados Unidos, daqui 5 meses, esse menino vai deixar tudo e vai estudar inglês.
E aí não vai completar o que tinha que completar para ir. Estou falando que você vai não, viu? You understand me? Yes, no problem? Então, mas só que, se a gente, é por isso que Deus não mostra essas coisas. Se Deus mostra, irmão, que tem de gente ansiosa no nosso meio, ia morrer antes de chegar a hora. Graças a Deus que Ele não revela. Já pensou se a gente fosse pequeno e Ele revelasse com quem a gente vai casar? Eu vi a cena de um cachorro com a língua para fora. Irmão, deixa Jesus na hora certa mostrar as coisas certas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Andagaçutai, mas diante do vosso Pai, seja conhecido pela oração e súplica, em detalhe, tudo o que você sonha e deseja, mas descansa nele, Ele vai fazer acontecer. Tem gente sendo curada aqui de ansiedade. Ora, eu quero saber. Se você ficar sabendo, você vai atrapalhar. Você não quer saber, você quer viver bem. Você quer é ter paz. Você quer é ter coisas que de fato façam diferença. É isso que você quer. Você não quer casar com aquele menino. Você não quer casar com aquela menina. Não, você quer ser feliz. Você quer ter um lar, cantinho do céu. Acorda em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Eles agiram conforme a vontade de Deus. Abraão, então vamos fazer o seguinte, meu filho, vamos. Era o Abrão ainda. Sai do meio da tua parentela, deixa tudo e vem. E eu vou te mostrar depois para onde ir. Isso para um ansioso é morte. Não, mas eu não vou sair daqui de jeito nenhum, ué. Ou o senhor fala para onde, ué, mas não é possível, ué, o senhor é Deus que sabe tudo, por isso que eu não estou te falando, porque eu sei tudo, você vai atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, você quer uma vida abençoada? Siga os meus passos. Deus pisou aqui, aí eu vou, aí eu observo outro passo, é um passo por vez. E quando a gente tem que seguir o passo e a pisada do outro, que tem que pisar no mesmo lugar, você esquece de tudo só para observar onde tem que pisar. Concentra no hoje, concentra em fazer agora o que tem que fazer, concentra em ser hoje o que você tem que ser, e Deus vai te levar ao futuro. Quem tem ouvidos ouça. Eles foram impulsionados por uma fé que os levou a desafiar qualquer raciocínio lógico. Começar do Moisés, né? O Abraão vai sair, meu Deus, mas... Aí o Moisés está lá dentro do palácio, no bem bom. E a inspiração da fé, deixa tudo isso e vai sofrer com o meu povo. Mas será que a igreja de hoje faria o que Moisés fez? Sabe qual que é o problema da igreja de hoje? Ela quer ser usada como Moisés foi usada, mas não quer passar por onde Moisés passou. Esse é o problema. Moisés deixou tudo, vendo o invisível, crendo que andar com Deus é melhor, que ter Deus é melhor que um palácio. A igreja de hoje precisa aprender que ter Deus é melhor que ter um palácio, ter Deus é melhor que ter salário, ter Deus é melhor do que ter casamento, ter Deus é melhor do que ter qualquer outra coisa, ter Deus é a melhor coisa da vida. Você tem Deus, você pode levantar as duas mãos e agradecer, porque você tem Deus. Então, essa é a fé legítima, é a fé dos heróis da fé. A fé, diga comigo, a fé considera Cristo
acima de todas as coisas. Oh, estou querendo dar uma Ferrari para o senhor, mas Jesus está lá dentro? Porque se Jesus vem junto, eu quero. Se não, não. E eu quero, nem vou andar, já vou vender para mim aplicar em outras coisas. Olha, se vai pastor andar de Ferrari, misericórdia. O povo já fala mal com a caminhonete, com a Ferrari, então misericórdia. Dia que Jesus me deu o primeiro carro que eu considero que era de luxo, que era um Civic 2000, não sei quanto, quase, 2000 e bolinha, na época. E aí nós ficamos 2 semanas com vergonha de andar no carro. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas julgam demais. Infelizmente. Nós temos que entender que se Cristo está, nós queremos. Se não está, não. Por isso, uma proposta de emprego para trabalhar à noite e deixar de vir na casa de Deus. Ah, misericórdia. Irmão, só de pensar eu morro. Quem tem Jesus de verdade, se fica 1 semana sem vir na igreja, se sente desviado. Deixa eu te falar de novo. Quem tem Jesus de verdade, fica 1 semana sem vir na igreja, se sente como desviado. Quem tem esse sentimento aí, por favor? Aí a pessoa fica 1 semana, 2 semanas e diz, não vou na igreja mais não, porque ninguém vem me procurar. Vai converter, irmão. A igreja está com a porta aberta, irmão. Jesus Cristo está na igreja, irmão. Foi você que abandonou, volta. Enquanto a gente fica criando situação para tomar decisões que nós temos que tomar, não toma nunca. Está gostando? Eu quero dar bem-vindo à irmã Nildete, que está ali, irmã Nildete. Eita glória, que coisa boa. A irmã Nildete está conosco hoje ali, ó. Aleluia. Está vencendo as batalhas, né, irmã Nildete? Mamãe da irmã Baby, nós estamos muito alegres. Vamos dar bem-vindo à irmã Nildete? 1, 2, 3. Deus abençoe, guerreira. Deus abençoe. Tome assento. Estamos juntos, viu? Todo culto estamos orando. Irmã Margarete estava viajando também. Quem mais estava viajando? Daiane. A Daiane está aqui? Daiane, ali. Irmã Leslie também. Mais alguém? Vamos dar glória a Deus por essas irmãs que voltam, os irmãos que voltam de viagem. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Olha, a fé, no versículo 26, vemos que a fé gera em nós uma esperança que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja. Moisés trocou o conforto e os tesouros do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo. Essa palavra nos traz conforto. Sabemos que mesmo se perdermos tudo o que possuímos por amor a Cristo, isto não significa que a nossa fé está desfalecendo. Ao contrário, isto significa que a nossa fé estará mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. O que aconteceu, entre outras coisas, com a igreja primitiva? Eles perderam os bens espoliados. Às vezes tem, igual o caso de um camarada que ele era dono de indústrias de cobre, mas não sei o que, riquíssimo, aceitou Jesus, tomaram tudo que era dele. E ele disse que podiam tomar tudo, não tomando o tesouro Jesus, porque Jesus vale a pena. Então, agora a igreja de hoje, se ela não tiver, ela deixa Jesus. Tem pessoas que deixam Jesus porque perdeu o emprego. Tem pessoas que deixam Jesus porque brigou com o marido. É uma fé que não é cristã, essa fé. Fé é inegociável. Pode acontecer o que for, mas a fé, ela está em mim. Ela está em você.
Eu já tenho Jesus, eu já achei Jesus, eu já tenho o que eu precisava encontrar. A nossa vida é uma busca, é uma procura daquilo que nós não conhecemos, e o dia que nós temos um encontro, obtemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós completamos, nós já alcançamos, e nós descobrimos, é Cristo que faltava, era Jesus quem eu procurava, era Ele o tesouro da minha alma, e aí nós nos encontramos, e aí acabou. E aí é o que Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Porque eu já achei quem é o Salvador, eu já achei a porta que me conduz para a glória, não vou para mais ninguém, aconteça o que acontecer. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, mas com Jesus. Diga: a fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. A fé não é a fé em milagres, a fé que nós estamos falando em Deus. Não é a fé na fé, é a fé em Deus. Não é a fé que o milagre vai acontecer, não, é a fé que Deus vai fazer, que Deus vai cuidar, que Deus operará. A Raabe, que está na galeria dos heróis da fé, ela recebe os espias e ela diz: ó, nós estamos todos aqui tremendo, batendo um joelho no outro, ao saber o Deus que vocês servem. Nós sabemos que o Deus de vocês foi que abriu o mar vermelho para vocês passarem. Nós temos ouvido que Ele operou no deserto maravilhas e que Ele estancou as águas do Egito, do Jordão. Ô Josué, Caleb, tem um lugarzinho para mim? Eu vou deixar tudo para ter o Deus que vocês têm. Se eu fizer uma aliança com vocês, você fala para Deus lá poupar minha vida? Porque eu vou fazer aliança. Não, vamos fazer. Mas aí a senhora vai fazer o seguinte: vai colocar o fio de escarlata na janela. E se a senhora colocar o fio, estamos acordados. Se a senhora não colocar, nós não temos responsabilidade com nada. Mas se a senhora colocar o fio, o nosso Deus não vai destruir a casa e nem a família de quem vai estar dentro da casa. Bum. 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 A fé no Deus que abre o mar, a fé no Deus que faz maravilhas no deserto, não é a fé no milagre, é a fé no Deus que cuida. Está entendendo a diferença ou não? Eu tenho fé que Deus vai abrir a porta. Não, eu tenho fé que Deus está cuidando. Primeiro é isso. Ele não me desampara, Ele não me deixa. Ele já falou: não te deixarei nem te desampararei jamais. A fé em Deus. Aí, irmãos, foi pela fé que os juízes e reis no Antigo Testamento subjugaram reinos e alcançaram promessas. Pela fé, Daniel, Sansão, Davi fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens lá na Babilônia sobreviveram ao fogo. Os milagres, eles não buscaram os milagres, eles buscaram lutar, batalhar pela fé. Você consegue entender isso?
O Sadraque, Abednego lá e o Mesaque, eles não disseram, Deus vai romper esse fogo, Deus vai nos guardar do fogo. Não, ele disse, não, ainda que a gente morra no fogo, nós não vamos trair Deus. Você consegue entender a diferença? Foi surpresa para eles o fogo não queimar. O Sansão, quando ele vai enfrentar o leão, ele recebe força do Pai. Nós recebemos é de Deus, nós cremos em Deus, no presente, que é a presença de Deus. Deus está presente conosco, Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele está nessa palavra, Ele está aí com você no banco, Ele está dentro de você pelo Espírito. O Elias cria em Deus, e aí quando ele pede na verdade um milagre, ele fala, mostra que tu és Deus, e eu sou teu profeta, ou seja, só falei o que o Senhor mandou, e o fogo, tudo tem que ser para Deus e não para você, não é para subir no palco, é para subir no altar, é diferente. Você consegue entender a diferença? Deus está convocando a igreja para a verdadeira fé. É essa fé que traz manutenção para a alma, manutenção para o psicológico, para a psique. Essa fé não me deixa pensar que o irmão falou isso porque ele falou. Não, a minha fé está voltada no que Deus falou, no que Deus tem, no que Deus faz. E quando alguém diz, mas você é zero nada, eu olho para Deus de novo e Ele escolheu as coisas que não são. A fé, ela faz borbulhar os versículos da palavra em nosso favor. Anaragachure que amar. Diga, a fé pode nos levar ao sofrimento, por causa da verdadeira fé. A Bíblia diz, Jesus falando, vocês não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Assim como o mundo me persegue, vos perseguirão a vós. E assim como o mundo me odeia, odiarão a vós. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E aí Jesus ora ao Pai, é tudo isso na oração sacerdotal, né? 17, também João 19. Jesus fala assim, meu Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que continuar aqui. O Pedro queria pôr uma tenda para ele, para Jesus, para o Elias e para o Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Nós subimos lá, é um lugar de glória, meu Deus do céu. O Monte Tabor, que nós falamos Tabor. Aí o Pedro falou, faça aqui, vamos ficar aqui. Quer dizer, Pedro falou, faz só para os três, nós se viram aqui, mas vamos ficar aqui que está glorioso. Está bom, não tem ódio, não tem perseguição. Jesus falou, não. Vamos descer. A gente sobe para encher e desce para semear. É lá que a gente mostra que é ovelha, é lá que a gente mostra que tem Deus. A fé, por causa disso e da luz que Deus traz às nossas vidas, e as trevas não gostam de luz, nós vamos ter sofrimento. A começar de dentro de casa. As pessoas que não se converteram ainda dentro de casa, elas são críticas conosco. Alguém pode estar dentro de casa mexendo com droga, escondendo droga, mas não sei o que a família usa de sabedoria para entender. Mas quando alguém converte, a família quer mandar embora da casa. Não bebe mais, não fuma mais, não xinga mais, não peca mais. Está lá puro e abençoado, e a família querendo mandar embora da casa. Porque treva e luz não combinam.
Por isso que Jesus falou: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer a espada. A partir de hoje é filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogro e vai. Por quê? Porque um vai converter, o outro não, e aí vai ter oposições, sofrimento. Então o que é que eu faço no sofrimento? Eu levanto, brigo, grito e tal, não sei o que. Não, você resplandece Jesus. Se por um lado a fé nos faz vencer batalhas e até mesmo alcançar milagres da parte de Deus, a fé também pode nos levar ao sofrimento intenso. Em alguns casos, a fé pode custar a nossa própria vida. Quantos aqui já leram que a fé custou a vida de muitos? Na Bíblia Sagrada, a fé custou a vida de Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho. A fé custou a vida de Paulo, que foi degolado por causa do Evangelho. A fé custou a vida de muitos que foram comidos por leões lá no Coliseu. Já estive lá, é uma coisa de angústia, em Roma. A fé, ela queimou muitas pessoas em fogueiras, como Nero, para enfeitar e iluminar o seu jardim, colocou tantas cruzes no seu jardim, e pôs fogo com o cristão lá, para iluminar o jardim. A fé, quando nós estamos decididos por ela revela que esse aqui não é o nosso lugar. É por isso, Jesus falou assim, o Pilatos falou assim: não sabe que eu posso te livrar? Se nenhum poder tu teria se doado, não tivesse lhe sido dado. O meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria um exército de anjos para me tirar. Não, o meu reino não é desse mundo. O nosso reino não é deste mundo, nós estamos em Cristo. O nosso reino é o reino por vir. E a nossa preparação está aqui, acontecendo nesse exato momento. Mas quando nós começarmos a reinar com Ele, o reino será eterno. Oh, graças a Deus, glória a Jesus. Então nós temos que entender que nós não somos para brigar com ninguém, para xingar ninguém, para discutir com ninguém. Nós somos para glorificar o Senhor Jesus. Já viu quando você briga só piora? Sim ou não? Sim ou não? Quando você alimenta um sentimento ruim, só piora? Sim ou não? Jesus falou: não, a mim pertence a vingança. Vocês perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma milha, anda duas. Mas aqui Deus não está mandando ser bobo também não. Você tem que aceitar o que é certo, o que é errado nunca aceitar. Entendeu ou não? Jesus chamou Herodes de raposa. E ele é certo, Jesus não pecou em nada, viu? Então preste bastante atenção para não aproveitar. Olha, irmãos, entre os versículos 35 e 38, o escritor cita vários exemplos de situações como estas. Ele diz que pela fé alguns foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos, andaram errantes pelo deserto, montes, covas, muitos até foram mortos por causa da sua fé. Quanto vale a fé que você tem em Deus? Tem um convite para você: pare de seguir a religião, siga Jesus e a sua palavra. Quando você segue religião, você fica procurando uma religião que te beneficia, que concorda com você. Quando você segue Jesus, você serve Ele numa igreja que pregue a palavra de Jesus como ela é. Porque essa palavra me desnuda, me lava, me limpa, me santifica, me purifica, tira tudo que não presta da minha vida. Está prestando atenção? Diga: a fé verdadeira sempre se mantém firme. 39 e 40 do capítulo 11 aí.
os últimos 2 versículos. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus. Tinha que ser essa geração para suportar isso. Não a nossa. Nossa geração é a geração do mimimi. Não concordo. Concordo com a liderança, não. Não concordo, não. E desse jeito eu não vou fazer, não. Estou me excluindo do meio. Irmão, aceita Jesus. Faça parte você. Faça parte. Não coloque os seus traumas nos outros, não coloque seus pensamentos nos outros, não fique olhando para os outros, parecendo que todo mundo está te perseguindo. Para com isso, seja liberto em nome de Jesus. Seja puro de coração, puro de mente, limpa em nome de Jesus. Você entende essas coisas ou não? O autor o escritor aos Hebreus nos mostra que, mesmo com todos esses exemplos de fé no Antigo Testamento, aquelas pessoas não conseguiram ver a concretização da promessa. Isso significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, a vinda de Cristo. Porém, juntamente com os crentes da nova aliança, os heróis da fé, do que alcançaram um testemunho tão maravilhoso, também são justificados em Cristo. Juntos, todos os crentes de todas as épocas são aperfeiçoados em Cristo. E a fé que nos une em um só corpo, tanto os santos da antiga aliança quanto os da nova aliança, ela é real. Nós estaremos na mesma mesa. Nós estaremos no mesmo lugar. Se você não se emociona, não sente alguma coisa nessa hora, é bem possível que essa fé ainda não está em você. Mas se ela não está, nessa noite se levante, aceite a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, deixe Ele reinar na sua vida, deixe Ele tirar essa praga de cansaço, de fadiga que nunca se liga com Deus, e agora a fé te leve para perto de Deus. É com fé que nos aproximamos de Deus. Agora diga comigo outra coisa: ter fé não é sinônimo de perfeição. Repita. Tem gente que pensa, tem pessoas que pensam que porque tem fé o outro é perfeito, e aí que começam as rixas e brigas. É interessante, eu gosto de fazer isso, embora meu coração fique angustiado e preocupado, dentro do normal, mas vamos julgar Jesus. A gente não julga porque não tem coragem, mas nós somos cheios de defeitos e acharíamos defeitos em Jesus. As pregações que Jesus fazia, irmãos, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então por que Jesus não foi logo atender Lázaro, quando no primeiro dia recebeu a notícia? O problema nosso é esse: a gente vê alguém pregando, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, você quer que ele morra na primeira necessidade. A gente cobra do outro, mas não deixa a palavra entrar em nós. Está entendendo ou não? Aí o pastor Lindomar é fácil cobrar dele. Agora, pense em Jesus da mesma forma. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, mas ele sabe quem é ovelha e quem não é, e sabe a hora de dar a vida. Jesus não foi lá dar a vida por Lázaro, mas depois ele foi para a cruz e deu a vida por todos. Ele sabe a direção. Deus dá direções para nós, não fica cobrando o pregador. Receba a palavra e seja liberto.
Nós temos a mania de guardar as mensagens para cobrar dos outros. E nós começamos a interpretar as mensagens segundo o nosso bel prazer. Ai, pastor, Deus falou comigo naquele culto. O que falou, meu filho? Falou que eu posso separar da minha esposa, porque a minha esposa, ela não me ama mais, pastor. E aí eu entendi, a hora que o senhor pregou falando lá, que quando alguém não ama, a gente tem que virar as costas mesmo. E eu entendi que foi para mim. Não foi, não. Você quis achar uma porção para trazer para você. Porque Deus manda você consertar com a sua esposa, manda vocês conversarem, se perdoar e buscar Jesus para a cura. Não, mas a minha esposa não tem Jesus, pastor. Então Deus manda você buscar Jesus e manda você ser exemplo dentro da sua casa. Mas a gente fica procurando porção para tomar atitudes e depois cobrar de Deus ainda. Irmão, negue-se a si mesmo, é a primeira palavra, o primeiro mandamento de Deus para você que quer vencer. Negue-se a si mesmo. Amém. Então, ter fé não é sinônimo de perfeição. As pessoas são imperfeitas. Nós só seremos perfeitos na medida que conhecemos a perfeição no céu. Mas Deus conhece os perfeitos para Ele. Ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia diz que se nós queremos ser perfeito, como nosso Pai é perfeito, devemos guardar a sua palavra, devemos perdoar, devemos santificar, devemos um punhado de coisa. Então tem jeito de ser perfeito para Deus. Como que eu sou perfeito para Deus, pastor? Não vivendo para errar, não lendo as escrituras para dar desculpa para os seus pecados, mas vivendo para ser santo, vivendo para ser puro, vivendo para ser limpo, vivendo para ser ungido, vivendo para ser de Deus, vivendo para nunca pecar. Aí se pecar, automaticamente naquele exato momento procura o seu líder, conversa com ele, confessa o pecado diante do líder para Deus, e você se cura e fala: não quero pecado na minha vida. Esse é perfeito. Esse é perfeito. Olha, meus irmãos, uma coisa muito interessante que podemos notar nesse estudo sobre a fé, é que nenhum dos heróis citados no capítulo 11 do escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, nenhum desses foi perfeito segundo o nosso ponto de vista do que é ser perfeito. Nenhum deles. Só que eles foram perfeitos para Deus. O Abraão errou, ele desceu para o Egito, tomou decisão errada, perdeu 6 anos da vida dele, mentiu sobre a esposa dizendo que era irmã dele, embora ela fosse meia irmã, mas a intenção dele era mentira. Mas Deus falou: anda na minha presença, ser perfeito. Depois Abraão volta, levanta altar, coloca a vida em ordem e continua com Deus. O Sansão foi perfeito, não foi? Vixe. O Sansão fez uma anarquiada na vida, mas no final ele se repara com Deus. Deus traz força para ele e ele morre como um herói da fé. E para você entender, Sansão não suicidou, ele disse: morra eu e os filisteus. O que é isso? Ele começou a cumprir o ministério que Deus falou que ele ia começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. E ele pede força para Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa, pelo menos na hora da morte. E ele vai para a galeria dos heróis da fé. Os últimos minutos levou ele para a galeria dos heróis da fé. Porque ele foi um herói. Então, aí que está o negócio. Jacó foi perfeito? Misericórdia. Aquele camarada só não enganou quem ele não encontrou no caminho. Enganou o pai, enganou o tio, enganou ele mesmo. Mas aí ele volta e tem um encontro com Deus no Val de Jaboque.
e entra para a galeria dos perfeitos. Não interessa o que você foi até hoje, mas entra para a galeria dos heróis da fé. Entra, Aragá, Surai. Aleluia. Está entendendo? Diga minha fé. Então, concluindo, algumas pessoas dizem que não aceitam servir a um Deus grande e viver uma vida terrena de privações e dificuldades. Mas, em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que não aceitam servir o único e verdadeiro Deus, que é o mesmo Deus dos heróis da fé, porque eles viveram dessa forma. Nós amamos Deus ou as coisas que Deus nos dá? É uma pergunta pertinente. Vou individualizar. Isso vale para mim. Você ama Deus ou você ama as coisas que Deus faz? Quando a gente ama as coisas e elas faltam, a gente deixa Deus. Quando a gente ama Deus, ainda que as coisas não venham, a gente continua com Deus. Quando comparamos a triste situação atual de grande parte dos cristãos com esse estudo sobre a fé, surgem algumas perguntas, depois desta que eu fiz. Por que Moisés não realizou uma campanha de libertação de 7 sexta, de 7 terça, de 7 quintas-feiras que nós fazemos aqui com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 anos no deserto? Por que ele não fez um encontro de terapia? Porque o Moisés, ele tinha a ciência do Egito, a maior ciência, a Harvard da época, Moisés tinha feito. Poliglota, entendedor das ciências. Por que ficou 40 anos no deserto, se a gente pode determinar? Se o Deus que eu sirvo, eu falo com Ele face a face, então eu mando na vontade de Deus. Oh, irmãos, receba a fé verdadeira. Se importa que seja 40 anos, para que entremos na terra prometida, que sejam 40 anos. Mas vamos com Deus, vamos com fé, vamos levantados. Pastor, então não devo fazer campanha? Deve, mas com essa fé, de entrega, sem briga. Ai, pastor, eu não sei, eu estou revoltado com Deus, porque o irmão lá tem um prédio, eu não tenho um prédio. Nós temos a mesma mansão nos céus, o mesmo Deus nos céus, o mesmo Espírito nas nossas vidas, o mesmo cuidado de Deus no sentido de nossas vidas. E você está preocupado com o que o irmão tem, você não tem? Para com isso, vai lutar para a sua vida, viva lutando com a graça de Deus, sendo honesto, o melhor funcionário da empresa, o melhor autônomo de onde você trabalhar, seja honesto em tudo, e onde Deus te levar, seja alegre, contenta com o que tem, mas saiba, lá na glória todo mundo igual e todo mundo na mansão. Preocupe em ser fiel. Quer conquistar? Lute para isso. Vai lutar, mas contenta com o que tem. Amém. Por que Elias não fez um desmanche espiritual na vida de Jezabel, para que ela não fosse perturbada? Por que ele não chegou e ordenou? Irmãos, Deus está dirigindo os nossos passos, se é que está. Para Ele dirigir, temos que estar rendidos à vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua igreja. Que Deus nos ajude a ter a fé que não esmurece.
A fé que nos faz andar com Ele até que chegue o dia de subirmos para o nosso lar. Até que chegue o dia de chegarmos em casa. Que o Senhor nos dê essa fé. Creia que Deus cura porque Ele cura mesmo. Creia que Deus liberta porque Ele liberta mesmo. Creia que Deus fala porque Ele fala mesmo. Creia que Deus revela porque Ele revela mesmo. Mas tenha a fé de andar com Deus e nunca desistir. Fique sobre os pés. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir... É o Reinaldo que está ali? Não é não, né? Não é não. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu, então a fé já está acrescentada aí. Fortalecida. Já vamos orar pelos pedidos de oração, fazer a oração juntos? Vamos ver aqui quantos pedidos, quais pessoas estão aqui. Continuar orando pela Ingrid, pela Marna, pelo Renan, pela Elisa, que temos notícias boas. Terezinha, a irmã Terezinha lá no Rio Verde, com estado gravíssimo, Covid. A Helena, de 5 meses, continua orando. Eric, 5 anos, leucemia. Luzia, tida a diaconisa Janaína com câncer. Renata Mendes, causa na justiça e direção, né, Renata? Júlio César, sofreu um infarto. Alexandra, leucemia. Letícia Tavares, libertação e cura da epilepsia. Priscila e família, livramento. Marlene Leal, aposentadoria. Pedro Henrique, libertação. Ellen, Brasília, cura da alma. Isabel, libertação, salvação. Ademar Rodrigues. Rafael Fernandes, Júnior Fernandes, salvação. Patrícia Fernandes, restauração da saúde. Dora, em Caldas, restauração da saúde. Sofia e Lucas, Maria Isabel e sua família. Irmãos que temos orado, irmão Jair Mancreuza, Hilda Rocha, Maria Inês, Maria Nilde, Evani Carvalho, Nildete. A Nildete hoje está conosco, nos alegrando muito, né? Maria de Freitas, Naná, Gilberto, Maria Mendes, Exaltino, Débora Cinta e Aguinaldo Soares. E nós vamos orar com muita fé. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pelo estudo da palavra, pela fé que o Senhor nos deu, que uma vez foi dada aos santos. Senhor, que esta seja uma noite que a fé esteja sendo renovada, restaurada, que cada crente esteja sendo fortalecido na vida espiritual, na manutenção da vida espiritual, no alimento da vida espiritual, que esta pessoa tenha decidido viver uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de fé em ação. Meu Deus, produza para o teu povo mais fé, provoca o renovo da fé, e com fé oramos por todos estes irmãos que mencionamos os nomes aqui, meu Deus. Visita esses irmãos, entra com cura, entra com libertação, entra com milagre na vida da Ingrid, meu Deus, na vida da Marla, do Renan, da irmã Terezinha, da Helena, da Elisa. Entra com poder, da vitória a Renata Mendes, a resposta, a direção, ao ganho de causa. Meu Deus, vai visitando, vai operando, vai curando, toca na vida de cada um com salvação, com libertação, com mudança de história. Cada uma destas vidas receba o toque de milagres do Senhor. Repreendo enfermidades aqui e agora, toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus, saia toda e qualquer enfermidade que os médicos não curam. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. Receba o toque de Deus sobre a sua vida, receba o milagre na sua saúde. Ah, meu Deus, toca nessa arcada dentária, tira as infecções, tira o mal, tira essas ínguas debaixo do queixo, do lado direito.
embaixo da arcada dentária, tira essas ínguas, tira as infecções, receba o milagre na sua vida, receba a restauração, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia agora, receba agora, pois a fé alcança o impossível. Receba a bênção, receba o renovo, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda em oração, diga amém. Deus abençoe a todos, abençoe o diácono Raimundo que está conosco, Paulo César Ferreira, pastor Osiel, um abraço meu amigo, Deus te abençoe. Maria Caetano de Caraguatatuba, Deus abençoe com a família, pastor Osiel ali de Paraíso, do Tocantins, nosso amigo e irmão, Deus abençoe. Ronaldo Rodrigues, meu querido, Deus te abençoe muito. Anderson Siqueira, Luzia Lima, Silvano Oliveira, Valnei, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aline Nascimento, Carlinda Abreu, Zilda, já falei, Deus abençoe. Valdemir, meu amigo, Deus abençoe a todos. Leontino Souza Macedo, Neuza Aparecida, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje na cantina tem pastel de carne, pastel de frango com bacon. Eu lembro quando em Goiatuba, Goiás, surgiu a Pão Bom. E aí foi uma novidade, porque a Pão Bom fazia sanduíche. Goiatuba não conhecia sanduíche, irmão. E aí nós íamos lá pedir sanduíche. E aí tinha lá o X-Bacon, que a gente falava bacon. Edmundo deve ter falado demais bacon, que isso era da roça. E aí a gente pediu esses bacon, e aí o pessoal também lá não sabia o nome direito não. Daí um pouco de tempo eles descobriram que era bacon. Aí chegava lá bacon e eles davam uma risadinha, é bacon. Isso eu também não sabia. Bem-vindo ao interior, há muitos anos atrás. Mas aqui tem pastel de frango com bacon, ok? Deus abençoe a todos. E tem caldo de cana, oh meu Deus. Naquela porta aberta é a cantina, você entra por ali e adquire e depois passa direto sem aglomerar. Você quer ficar ao término, sente aí, tome assento no término e fique para conversar mantendo o distanciamento, ok? Ao terminar todos tomem assento. Curva a sua cabeça. Por que lá não tem? Olha lá, ó, culto de mulheres, só as mulheres. Pensar que vai ter concorrência, é frio, vocês falaram alto. 19h30, pastora Vilcelene é a pregadora. Vai ser manto, nem que dê sangue na canela. E vai ser uma bênção, não esqueça, vem e traga mais alguém. Levante sua mão direita, curva a sua cabeça. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações e a presença viva, com todos os dons e fruto do Espírito Santo, seja com todos nós, guerreiros da fé, heróis da fé, com toda a igreja, até os dias eternos na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem e creem, com uma alegria vão dizer, amém. Tome assento, Deus te abençoe. Internauta, sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé você agrada a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Viva para Deus, levante a fé, pare de ficar olhando, negaciando, como dizia minha mãezinha, negaciando quem está falando mal de ti. Para com isso, pensa em Jesus, nas palavras de Jesus, levante a fé e caminha, tem muita coisa boa pela frente. Deus te abençoe.